Aí. Só a câmera vir para mim. Aí. Aí. Prontinho, gente. Como que tá o vento aí no fundo? Tá muito frio? Se tiver frio, vocês me avisem, tá? O pessoal aqui da frente também. Bom, gente, vamos lá. Semana passada a gente terminou os exercícios de deslocamento. Conseguimos fazer todos? Vocês lembram da página? Na minha cabeça, sim. Mas antes de começar a aula é melhor confirmar. 199. Sim, né? Tá. Então, na página 199 mesmo, a gente entra na parte 3 dos equilíbrios. As próximas aulas, incluindo essa, na verdade, a gente vai estudar alguns tipos de equilíbrios específicos. Então, a gente começa na aula de hoje falando de equilíbrios ácido-base. E para falar de equilíbrios ácido-base, a gente vai introduzir a parte de teoria de Bronsted. E depois a gente vai estudando nas próximas 2 ou 3 semanas os outros tipos de equilíbrio, hidrólise da água para definir pH, equilíbrios de solubilidade para poder falar de solubilidade de sais, sistemas tampão, tá? Então, assim, a gente pode dizer que, de uma certa forma, que a parte principal da teoria de equilíbrios já foi trabalhada, que é, primeira, constante e definição de equilíbrio, e depois, como deslocar um equilíbrio. O que a gente vai fazer a partir de agora é aplicar esses conceitos de constante e de deslocamento nos equilíbrios que a gente precisa fazer, tá bom? Bom, não tem como a gente estudar equilíbrio ácido-base sem falar da teoria de Bronsted, né? A teoria, eu não sei se vocês, o quanto que vocês já estudaram sobre ácidos e bases antes de passar por aqui, mas não sei se sabem, a gente tem na química 3 teorias diferentes para explicar o conceito de ácido-base. Três. A teoria de Arrhenius é a mais tradicional. É aquela que a gente conhece como, classificando um ácido, né, como espécie que libera H+ na água e base, espécie que libera OH-. E aí, além dessa teoria, existem duas outras um pouco mais abrangentes. A teoria de Bronsted, que a gente vai ver hoje, e a teoria de Lewis, que a gente nem trabalha no ensino médio direito. Tá? É uma teoria muito mais específica para algumas áreas da química, a gente não passa por ela. Tá? Só que a teoria de Bronsted ela é fundamental, por quê? Porque ela encaixa o conceito de ácido-base junto com a ideia de equilíbrio. Né? Então, antes da gente falar mesmo da teoria, vamos falar um pouquinho do por que eu preciso usar essa teoria. Né? Qual a justificativa que eu teria para poder, entre aspas, inventar uma teoria diferente para explicar uma coisa que eu já sei. E aí a gente esbarra sempre naquele problema das ciências de maneira geral, né? Que basicamente é o seguinte: quando que uma teoria nova é lançada? Quando a teoria antiga não consegue explicar determinadas coisas. Então, se eu tenho lá uma teoria que explica um monte de fenômenos e tá tudo bem, ela está explicando os fenômenos, eu vou usando ela. A partir do momento que eu identifico um fenômeno e não consigo explicar aquele fenômeno usando aquela teoria, significa que eu preciso de uma teoria um pouco mais ampla. E aí entra a ideia de ácidos. Então, vamos lembrar que para Arrhenius, antes da gente falar do Bronsted, vamos voltar a falar do Arrhenius. Para Arrhenius, a primeira questão é: eu só posso classificar ácido e base. Vamos escrever assim, ó: ácidos e bases são eletrólitos que, em solução aquosa, liberam H+ e OH-. A gente pode colocar aqui respectivamente, né?
respectivamente. Pronto, tá aqui. Beleza? Então, eu só posso classificar uma substância como ácida e como básica se ela, primeiro, for um eletrólito e, segundo, classifico de acordo com os íons que cada uma das espécies liberam. E tá tudo certo, a gente usa bastante essa teoria, ela funciona bem. Só que existem alguns problemas nessa teoria. E talvez o principal problema, vamos colocar aqui, problema. O principal problema tá no que diz respeito a isso aqui, ó, íon H+. Porque se você parar para pensar, o hidrogênio, ele é um elemento químico que só tem um elétronzinho. É o elemento mais simples que tem um próton e um elétron e acabou. Então, a distribuição eletrônica do hidrogênio, lá pela teoria de distribuição eletrônica, de energia dos elétrons, é essa daqui. Aí, beleza. Se eu falo que um ácido é uma espécie que libera H+, significa que, para um ácido liberar H+, ele tem que liberar um hidrogênio sem elétron. E aí começa o nosso problema. Por quê? Porque o que é o hidrogênio sem elétron? É basicamente um próton. E aí é que entra o problema da teoria de Arrhenius. Por quê? Como que uma coisa dessa pode ficar livre em solução aquosa e ser estável? Isso não tem estabilidade. Então, isso aqui é uma espécie instável, tá? Outro problema que a teoria do Arrhenius apresenta, então, né, o principal problema é a teoria do Arrhenius, ela não consegue explicar como que uma coisa dessa consegue existir dentro da água, já que isso aqui deveria ser instável. Um outro problema da teoria de Arrhenius, vou escrever aqui, ó. A teoria de Arrhenius não explica os diferentes graus de ionização dos eletrólitos. Aqui eu estou usando a expressão grau de ionização, tá, gente? Mas também você pode entender como grau de dissociação, se for, por exemplo, um composto iônico, tá? Porque o que que a gente aprende lá na teoria de Arrhenius? Olha, tem ácido forte, porque ioniza muito. Tem ácido fraco, porque ioniza pouco. Mas a teoria do Arrhenius não explica por que que um ácido ioniza muito e ioniza pouco. Ele só classifica, olha, se o grau de ionização de um eletrólito for acima de 50%, eu vou chamar o eletrólito de forte. Se o grau de ionização do eletrólito for abaixo de 5%, eu vou chamar ele de eletrólito fraco. Mas ela não explica de maneira satisfatória por que isso acontece. Eu não sei se vocês vão lembrar, quando a gente estudou ácidos, lá na parte lá no primeiro semestre, tinha uma pergunta na aula de ácido que ela foi colocada ali de propósito, que era a seguinte: por que não existe ácido com grau de ionização 100%? Alguém lembra da resposta? Por que que não existe grau de ionização 100% para ácido? Uhum. Porque é reversível. Só que a teoria do Arrhenius não considera essa reversibilidade. Então, o que que os químicos começaram a perceber? E aqui eu estou colocando os problemas mais graves, digamos assim, da teoria, sem contar outros problemas. Por exemplo, a teoria do Arrhenius não classifica fenol como ácido. Só que nós sabemos, lá da química orgânica, que fenóis são ácidos. Outro problema, a teoria do Arrhenius não classifica aminas como base. Porque, por exemplo, pensa numa amina, bem simples, ó. Falar em amina, estou assistindo de novo Breaking Bad. Então, em homenagem a eles, dimetilamina. Vocês assistiram essa série? Assista, é muito louca. Só que é muito violenta.
Ó, tô assistindo de novo, já tô na segunda temporada. Isso aqui é uma dimetilamina. Isso aqui tem um H na estrutura? Não, mas é uma base. Então, como que o Arrhenius explica que uma substância que sequer tem OH na estrutura se comporta como base? Então, assim, eu estou mostrando para vocês algumas perguntas que a teoria de Arrhenius não explica, tá? Então, ok, entendemos que essa teoria é boa para algumas situações, mas para o que a gente precisa estudar a partir de agora, a teoria de base de Bronsted, ácido base de Bronsted é fundamental. E aí uma dica para vocês que vão para biológicas, tá, gente? Isso aqui é fundamental para você entender bioquímica. Se você não quiser passar perrengue no primeiro semestre de faculdade, sobretudo na bioquímica, tá? Vocês precisam estudar bastante isso aqui. Então, é uma motivação a mais. Você está estudando para o vestibular e já para o ano que vem, tá? Já vai pensando nisso, porque quando você entra com essa parte de ácidos e bases já bem sólida na cabeça, o primeiro semestre, sobretudo a bioquímica, você vai voar, tá? Então, vamos lá. Eu preciso montar uma teoria de ácido base que seja melhor que essa, que seja um pouco mais forte do que a teoria de Arrhenius. E aí eu preciso de um critério. Por quê? Porque o Arrhenius, quando foi montar a teoria dele, ele se baseou em que critério? Primeiro, se é eletrólito ou não é eletrólito. E segundo, se esse eletrólito libera H+, ou OH-. Aí eu classifico. Ó, se liberar H+, eu vou classificar como ácido. Se liberar o H-, eu vou classificar como base. Ponto. Tá? A teoria de Bronsted, critério, vamos escrever aqui, ó, critério. A teoria de Bronsted, ela vai enxergar que uma reação ácido-base não é uma reação entre H+ e OH-. Aquela reação tradicional, né? Ah, o ácido reage com uma base produzindo sal e água. Não. Ela vai usar um outro critério. Ela vai dizer o seguinte, ó, toda reação ácido-base, toda reação ácido-base consiste num sistema reversível, ou seja, vai entrar em equilíbrio, né? Se é reversível, vai entrar em equilíbrio. Consiste num sistema reversível, caracterizado por uma transferência. Deixa eu escrever com essa daqui, peraí. Caracterizado por uma transferência. E aí a palavrinha mágica. De, entre aspas, próton. Próton. Todo sistema ácido-base consiste, toda reação ácido-base consiste num sistema reversível, caracterizada por uma transferência de próton. E o que que é esse próton? Próton é uma maneira um pouquinho diferente de você chamar esse íon aqui, o íon H+. O íon H+ é um hidrogênio que perdeu o elétron. Se o hidrogênio, que só tem um elétron, perde esse elétron, eu posso chamá-lo de próton. Então, a gente vai classificar ácidos e uma reação ácido-base como sendo uma troca de íons H+. E se a gente está falando de transferência, pressupõe-se que você tem uma espécie que vai liberar o próton, o H+. Então, ó, é muito importante que a partir de hoje, quando você ouvir a palavra próton, sem ser num contexto de atomística, entenda que isso aqui é um H+. Então, dentro da teoria, eu tenho uma espécie que vai doar próton e eu tenho uma espécie que vai receber o próton. E acabou. É isso. E dentro dessa ideia, a gente vai dizer então o seguinte: ácidos. E aí a gente vai começar a usar um termo, talvez vocês já tenham visto. Ah, tal espécie é um ácido de Bronsted.
Tal espécie é uma base de Bronsted. Quando a gente usa essa expressão, é que a gente está classificando a espécie dentro da teoria de Bronsted. Então, ácidos são espécies capazes de doar prótons. Doar prótons. Acabou. Em nenhum momento a gente vai falar que isso acontece em solução aquosa. Por quê? Porque isso pode acontecer em outros meios, né? Isso também é uma limitação da teoria de Arrhenius. O Arrhenius, ele só enxerga um ácido ou uma base se ele for colocado em água. A teoria de Bronsted, ela abre uma outra situação. Um ácido pode liberar próton, pode doar próton em água? Pode, mas pode doar para outra coisa. Essa outra coisa são as bases. Bases são espécies capazes de capturar prótons. Prótons, opa, prótons provenientes de ácidos. De ácidos. Tá aqui. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é a palavra que eu usei. Ó, eu usei a palavra espécie. Eu não usei a palavra molécula. Por quê? Porque o termo espécie ele é um pouco mais amplo. A gente vai ver que existem várias coisas que são capazes de atuar como bases e ácidos. E aí, tem aqui uma questão que eu acho que é fundamental para você entender o que vai acontecer daqui para frente, que é o seguinte. Mas, professor, como que eu vou saber classificar uma substância como ácido e base? Como que eu vou saber se uma substância doa próton? Como que eu vou saber quando uma substância recebe próton? Isso não é um problema para a teoria de Bronsted. Por quê? Porque a teoria de Bronsted, ela vai classificar a substância a partir de uma reação. Por exemplo, quando eu aprendo Arrhenius, eu aprendo assim, eu tenho que decorar que o H2SO4 é um ácido, eu tenho que decorar que o NaOH é uma base, e assim por diante. É decorado. Aqui não. Aqui eu vou classificar o comportamento da substância olhando para uma reação química. Então o cara vai te apresentar uma reação, vai escolher uma substância ali daquela reação e vai falar: olha, aquela substância ali, ela está atuando como ácido ou como base? E aí você vai ver o que que a espécie está fazendo. Outra coisa importante, essa eu preciso até escrever, é sobre bases. Bases. Porque assim, para uma substância ser um ácido de Arrhenius, desculpa, de Bronsted, o mínimo que ela tem que ter na estrutura é um hidrogênio. Se ela tem que liberar próton, ela tem que ter o hidrogênio na estrutura. Mas não é todo mundo que tem hidrogênio que libera, nós sabemos disso. Agora, o que uma base precisaria ter para receber hidrogênio? Que tipo de coisa se ligaria com o H+? Cara, o H+ tá sem elétron. Tipo, tá com orbital vazio, né? Inclusive, ó, orbital vazio. Se um átomo tem orbital vazio, o que que ele pode acomodar nesse orbital vazio? Par de elétrons. Toda vez que um hidrogênio H+, né, se associa com uma base, é porque essa base está grudando nele, ela está ligando nele por uma ligação do tipo dativa. Ou seja, as bases de Bronsted, elas têm uma coisa em comum. Elas devem necessariamente possuir pares de elétrons livres. Pares de elétrons livres. Tá? Para uma espécie conseguir capturar um H+, ela precisa ter um par de elétron para fornecer para esse H+. Ela precisa ter um par de elétron para estabelecer uma ligação covalente dativa, ou aquela coordenada, né, que a gente chamava.
tá? Então, alguns elementos químicos são especialistas em fazer isso. Tipos: nitrogênio, oxigênio. Vamos colocar aqui alguns, ó. Compostos que têm nitrogênio, compostos que têm oxigênio, compostos que têm fósforo, compostos que têm enxofre. Só para citar alguns, tá? Tá? Compostos químicos, espécies químicas que têm esses átomos aqui, geralmente podem atuar como base. Presta atenção de como eu estou me referindo. Podem atuar como base. Eu nunca vou falar fulano é uma base, diferente no Arrhenius. A classificação do Arrhenius é fulano é uma base. Aqui é pode atuar. O que que esses caras todos têm de semelhanças? São elementos que têm par de elétron na camada de valência. Então o H+ pode chegar aqui, ó, dativa. O H+ pode chegar aqui, ó, dativa. O H+ pode chegar aqui ou aqui e fazer a dativa. Acabou. E aí você tem uma reação ácido-base. Tudo bem? Vamos começar fazendo exemplos disso aqui, tá? E aí a gente vai ver, porque assim, a partir dessa definição, um monte de outras coisas vão se desenrolar, tá? Vamos continuar. Até aqui tudo bem? Ok? Se qualquer coisa vocês vão parando, tá? Me interrompendo. Exemplos. Vamos lá. Primeiro, eu vou colocar um exemplo de uma substância orgânica aqui, vai. Ó, peguei esse carinha aqui. Aham, ó, ó. Quem é ele aqui? Esse é o ácido acético. Tá. Vou colocar o ácido acético na água. Na água. Peraí. Deixa eu colocar a água assim, que eu acho que fica mais fácil de enxergar. Pronto. Tá aqui. Na teoria do Arrhenius, quando eu jogo isso na água, ele libera H+. Aqui a gente vai explicar de outro jeito. Quando você coloca lá o ácido acético ou qualquer outra substância ácida em contato com água, o ácido, pela teoria de Bronsted, vai doar íon H+ para a água. Ele não vai liberar o íon. A água é uma molécula que está literalmente reagindo com ácido. Muito bem. Aqui, sistema reversível. Quando o ácido acético perde o próton e esse próton vai para a água se transforma numa outra espécie química, que é esse íon aqui, ó. Tá? O íon H3O+, talvez seja a grande novidade da teoria de Bronsted. O, e em vários momentos, eu não sei se vocês vão lembrar, durante o ano, toda vez que acontecia alguma coisa, essa câmera tá meio borrada. Ou eu que tô vendo demais. Tá borrada a câmera? Ah, né? Não tô louco, então. Falei, gente, peraí, será que eu tô. Tá, né? Peraí. Uh, Aí, voltou. Então, em vários momentos que a gente estava estudando ácido, nem falava de Bronsted, eu já usava essa terminologia para o H+, tá? Então, para a gente aqui, não existe mais H+, livre, né? Não é que não existe H+, não existe H+ livre em solução. O que vai existir é esse íon aqui, H3O+. Então, toda vez que eu for me referir ao H+, na verdade, eu estou me referindo a isso aqui, capturado pela água, tá? Esse íon, ele foi chamado de hidroxônio ou hidrônio. Só uma curiosidade, tá? Foi a descoberta desse íon que prova a teoria de Bronsted. Por quê? Porque os químicos nunca tinham conseguido identificar isso aqui em solução aquosa, ó. Só que é indetectável. Esse íon a gente consegue detectar em solução aquosa.
o hidroxônio. Então, isso mostra que isso aqui é mais estável do que simplesmente um H+ ali perdido. Agora, o mais interessante é o que vai acontecer com esse cara. Porque assim, para o Arrhenius, quando esse cara perde o hidrogênio, ele vira um íon. Ele vira esse íon aqui, ó. CH3, C dupla O menos. Que é o famoso acetato. Deixa eu ficar desse lado que eu acho que fica mais fácil para vocês enxergarem aí de casa, ó. Isso aqui é o famoso acetato. Acetato, tá? Acetato. Agora, olha só como uma coisa é louca. Essa substância está liberando H+. Então, isso aqui é um ácido de Bronsted. Eu estou cometendo uma coisa bem feia agora, na verdade. Eu não estou colocando o nome do outro cara na teoria. Ilori, tá? É Lori o nome do outro cara. É ácido de Bronsted Lori, tá? A teoria foi feita pelos dois. Então ele é um ácido de Bronsted Lori, pronto. Por quê? Porque ele doou um H+. Aí você começa a olhar para isso e falar, puta, mas é quase a mesma coisa da teoria do Arrhenius, cara. Por que inventar uma teoria diferente? A novidade começa a aparecer aqui. Por quê? Esse cara doou H+. Mas ele doou H+ para quem? Para água. Então, pela teoria de Bronsted, eu tenho que chamar a água de base. Base. Por único e exclusivo motivo de que essa espécie capturou H+. Pronto, ela é uma base. Então, a gente começa a perceber como essa teoria é diferente a partir do momento que eu começo a classificar coisas que não eram classificadas pela teoria do Arrhenius. Na teoria do Arrhenius, a água não é nada. Na verdade, a água, na teoria do Arrhenius, é o meio, né? É só o meio, onde a coisa dissocia, onde a coisa ioniza. Então é como se, fazendo uma comparação meio bestinha, mas é como se eu estivesse dando mais importância para a água nessa teoria. Ela é um participante do processo, ok? Só que as novidades não param por aí. Por quê? Porque essa reação é reversível. Isso significa que quando você coloca uma substância dessa em contato com água, começa a acontecer ao mesmo tempo duas reações simultâneas. Então, ao mesmo tempo, eu tenho lá dentro isto transferindo H+ para a água, o que seria o equivalente à reação direta. Só que se você olhar de trás para frente, vamos colocar assim, se você olhar de trás para frente, a reação pode acontecer no sentido contrário. Como seria isso, né? O H3O+ vai transmitir o próton de volta para o acetato e o acetato vai capturar o H+, e na hora que o acetato captura o H+, ele volta a virar ácido acético e o H+ que saiu dali volta, faz com que a água seja produzida novamente. Então eu também posso classificar os componentes da reação inversa. Eu posso classificar o acetato dentro da teoria e eu posso classificar o IOH3O+. Na classificação inversa, vamos colocar dessa forma, quem seria o ácido? Isso aqui, ó, o hidroxônio. Então, isso aqui é o ácido de Bronsted. Opa, e Lori. Alô? Ah. E o acetato é a base. Base. Já que ele pode receber um H+ e voltar a virar ácido acético. Isso aqui é a base de Bronsted e Lori. Pronto. Tá aí. Tá bom?
Aí aparece também uma expressão bem comum dentro desse contexto, que é a seguinte: quando, quando a espécie química está com o hidrogênio aqui, ó, ela é um ácido. A hora que ela perde o hidrogênio, o que que ela vira? Uma base. Pode perceber isso, ó. Hidrogênio é o ácido. Solta o hidrogênio, vira uma base, tá? Quando a espécie está com hidrogênio, a gente diz que ela está protonada. Protonada. Protonado é o termo. O hidrogênio está preso aqui. Quando a espécie perdeu o hidrogênio e aí se torna uma base, eu vou dizer que ela é desprotonada, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, protonado, protonado, que seria o equivalente a dizer que o hidrogênio está preso ali na estrutura, tá? E aqui, desprotonado. Beleza. Tá aí. Beleza? Essa é uma das coisas que a teoria de Bronsted... Deixa eu pegar minhas coisas aqui. Essa é uma das coisas que a teoria de Bronsted faz. Mas as novidades não param por aqui. Essa teoria de Bronsted, ela é uma teoria que classifica as coisas dentro de uma reação. Porque, por exemplo, você pode chegar para mim e falar assim, então, Dan, pera um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. Então eu posso dizer que esse cara é um ácido e a água é uma base e eu posso criar uma lista de ácidos e bases? Não, não dá para fazer isso. Por quê? Porque a mesma substância que em uma reação está se comportando como um ácido, numa outra reação ela pode se comportar como uma base. Tudo depende de quem está reagindo com ela. E o melhor exemplo para a gente poder citar isso, o melhor e o mais importante, é o exemplo da água. Então, ó, aqui a água está atuando como base. Mas existem reações, por exemplo, em que a água vai doar o hidrogênio. Então, vamos colocar aqui um outro exemplo. Aqui, ó, dimetilamina. Uma amina secundária, tá bom? De caráter básico. E aí eu vou colocar essa substância na água. Vou colocar essa substância na água. Quando eu coloco essa substância em contato com a água, vai acontecer uma reação ácido-base. Só que é uma reação ácido-base ao contrário daquela que a gente mostrou. Naquela primeira ali, a água recebia o hidrogênio do ácido acético. Aqui vai acontecer o contrário. Aqui vai acontecer o contrário. Aqui, quando eu coloco a água na presença desse composto, ou de várias aminas, não precisa ser dessa. As aminas tiram o hidrogênio da água. O nitrogênio tem lá o par de elétrons disponível, né? Digamos assim. E aí você tem uma reação ácido-base. E notem que eu não vou. O que foi isso? Uma criança? Parecia uma criança, né? Gente, tem alguém com o microfone aberto aí, tá? É. Falar, cara, esqueci. O que que eu tava falando? Não lembro. Deixa eu começar de novo. Então, aqui a água. Ah, lembrei. O nitrogênio é uma espécie que tem par de elétron disponível. O íon H+ sai sem elétron ali. E quando o nitrogênio se liga ao íon H+, olha o que que acontece. A água se transforma nisso aqui, ó, OH-, tá? Só um detalhe, né? O oxigênio, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? O oxigênio, do jeito que vocês estão vendo aqui, ele tem dois pares de elétrons livres, tá vendo? Quando essa ligação aqui quebra, ó, a ligação HOH, o hidrogênio sai sem elétron. Isso significa que o elétron que era do hidrogênio, porque aqui tem um par de elétron, não tem, ó? Um elétron é do O e o outro do H. Quando o hidrogênio sai sem o elétron,
ele deixa o O cheio de eletrãozinho lá, ó. Assim, pro oxigênio, tanto faz ele estar ligado com H ou não, ele está estável do mesmo jeito. Ele tá lá com octeto, tá? Só que daí o que acontece com a amina? Ó, CH3, tananã, tananã, H, e aí aquele par de elétron vira uma ligação coordenada aqui. Vocês lembram que na aula da semana passada de orgânica a gente falou sobre nitrogênios quaternários? Logo no finalzinho da aula, quando eu estava falando sobre sabão, detergente, eu me lembro que eu citei um exemplo de um detergente cujo nitrogênio era um átomo lá que estava fazendo quatro ligações. Só que é um nitrogênio. E aí, o que que acontece? Vamos classificar os caras aqui, ó. A dimetilamina, nessa reação, ela está recebendo H+. Então, ela é uma base de Bronsted. Hum. E a água, que na reação anterior estava se comportando como uma base, aqui ela está se comportando como um ácido de Bronsted. Tá bom? Então, uma das coisas boas dessa teoria é que eu não preciso decorar mais quem é ácido e quem é base, porque o comportamento ele vai estar associado a uma reação, tá? Aqui, na volta, na volta. Na volta eu tenho OH-, tá? E se eu imaginar o que aconteceria na reação inversa, o que seria esperado? Que o H+ volta para o OH-, né? Aí, essa espécie aqui, ó, ela vai ser classificada como base de Bronsted. E a metilamina, que aquela já não é mais metilamina, né? Aquela. Como que é o nome disso aqui, cara? Porque assim, vou explicar. Isso aqui é o ácido acético. Quando ele perde o hidrogênio, ele vira um ânion, tá vendo? Que é o acetato, que a gente regra de nomenclatura, né? Dimetilamina. Quando ela recebe o hidrogênio, ela vira um cátion. Como que a gente dá nome para esse tipo de cátion aqui? A gente vai chamar isso aqui de dimetil, só que ao invés de eu usar o termo amina, eu vou usar amônio. Amônio. Faz sentido isso? Faz. Por quê? Lembra da amônia? Qual que é a fórmula da amônia? NH3. E o amônio? NH4+. Então, quando o nitrogênio ganha um próton, ele vira amônio. Então, por exemplo, se você for dar nome para uma coisa como essa, como já aconteceu na Unifesp uma vez, e você usa o nome da orgânica, só que ao invés de você colocar amina, você põe amônio, tá? Então, isso aqui é o ácido de Bronsted. Ácido de Bronsted. Aí. Bom, mais coisas novas, tá? Existem algumas espécies que vão se comportar predominantemente como ácidos. Por exemplo, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, tá? Existem substâncias que vão se comportar predominantemente como base. Predominantemente. Entenderam o que eu estou falando? Por exemplo, as aminas, tá? Coisas desse tipo. Aí existem aquelas espécies que ficam bem no meio do muro, bem em cima do muro ali. Como, por exemplo, a água, né? A água é uma espécie que tem uma relativa facilidade para liberar e para receber o H+. É quase a mesma facilidade. Essas espécies que têm essa ambiguidade, digamos assim, de comportamento, que no caso o que nos interessa mais é a água, né? Vocês sabem disso. A gente vai dar um nome para ela. Então vamos colocar aqui, ó.
Espécies, espécies que se comportam como ácidas e bases, vou colocar aqui entre parênteses, água, por exemplo, serão chamadas, são chamados de anfipróticas. Anfi, de dois, né? Aquele tipo anfíbio, prótica, prótica, tá? Anfiprótica, ou seja, são espécies que têm a capacidade de doar ou de receber H+. É, inclusive, né, é justamente por causa dessa característica da água que existe toda a teoria de pH que a gente vai estudar na próxima parte, né? O equilíbrio que dá origem ao conceito de pH, de pOH, é basicamente um equilíbrio ácido-base, só que da água, tá? Né? Olha para isso aqui, ó. Olha que coisa bizarra. Vocês acham que uma molécula de água pode reagir com outra de água? Pode. Olha que loucura. Imagina duas moléculas de água reagindo. O que será que aconteceria? Dentro de uma reação ácido-base. Vamos imaginar, por exemplo, vai, que essa molécula de água seja a base, e essa molécula de água seja o ácido. Quando duas moléculas de água reagem numa reação ácido-base, olha o que acontece, cara, que loucura. É muito esquisito. Ó, isso que eu tô colocando aqui, gente, acontece na verdade, tá? Na real, tá? É justamente dessa reação que a gente desenvolve a teoria de pH. Né? Ah, mas como que isso é possível, Danilo? É, isso acontece. Acontece. E sabe como é que eu consigo provar isso? Eu consigo detectar a presença desses dois íons na água pura. Imagina você pegar, sei lá, 1 litro de água e tirar tudo dali. Tudo. Tira sódio, cloreto, qualquer tipo de impureza. De tal maneira que você tem água pura, 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 pura. Se eu fizer uma técnica de análise bem fácil de se fazer, nem é nada muito assim de outro mundo, eu consigo detectar na água pura pequenas concentrações disto e disso. Aí vai uma informação importante. Se essa água estiver a 25 graus Celsius, a concentração desse íon aqui, ó, é 10 a menos 7 mol por litro. É pequena. Você há de convir comigo que é pequena. E a concentração de H3O+, adivinha? 10 a menos 7 mol por litro. São concentrações pequenas, mas existe. Tá? Vocês gostam de logaritmo? Não. Com essa seca, falar de logaritmo. Ô, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Mas vocês sabem fazer log, não sabem? Por exemplo, quanto que é o log de 100 na base 10? Ah, vocês gostam, caralho. Ah, até parece, né? Idiota. Quanto que é o log de 10 a quinta na base 10? 5. Ah. Quanto que é menos o log de 10 a menos 7 na base 10? 7. É o pH da água. É o pH da água. Sabe por que que a água tem pH? Porque existe H+. Se não existisse H+ na água pura, se não existisse H+ na água pura, não existiria pH. Por que que eu tô trazendo essa informação para vocês? Para convencer vocês de que isso acontece na água pura. Então, essa teoria, ela abre a possibilidade de eu estudar coisas que a teoria do Arrhenius nem cogitava. Tudo bem?
tá? Depois a gente vai dar um tratamento especial para essa reação aqui, a gente vai falar sobre ela bastante, ok? Tá. Outra novidade. Hum, Oi, fala. Isso. Eu não eu posso não precisar de água para poder fazer isso. Eu- exatamente. A teoria de Bronsted é par-par. São sempre quatro espécies. Duas da direita e duas na esquerda. Então, essas que eu estou mostrando para vocês estão todas em meio aquoso. Então, aqui, o que que a gente vai dizer, né? Nesse caso, por que eu estou abraçando as garrafas aqui? Esse cachaceiro, né? Aqui a gente vai dizer o seguinte: a água ela tem dois papéis. Ela atua como solvente do meio e também atua como reagente, tá? Por exemplo, no Arrhenius, o que que era água na história? Era só o solvente. A coisa precisava estar na água para ela não tinha papel nenhum ali, né? Bom, outra coisa que surge de diferente nessa teoria, pessoal, até pela pergunta que você fez, é o conceito de par conjugado. Eu ia falar par ordenado, vixe. O conceito de par conjugado. Então, ó, novidade na teoria. Novidade. Conceito de par conjugado. Conceito de par conjugado. Ó, eu vou voltar um pouquinho aqui, tá? Desculpa ficar andando para lá e para cá. Na teoria de Bronsted, ah, eu vou voltar a falar aquilo que eu falei no comecinho da aula. Quando uma espécie, por exemplo, é um ácido e ela atua como ácido, como por exemplo o ácido acético aqui, ó, o ácido acético vai liberar o próton e vai virar acetato, tá? Qual é a diferença em termos estruturais, né, na estrutura mesmo, entre o ácido acético e o acetato? O que que eles têm de diferente? Olha na estrutura dos dois. Isso é o ácido acético. Aquilo ali é o acetato. O que que eles têm de diferente? Um tem o H+, e o outro não tem. Isso é a diferença. Qual a diferença entre a água aqui, ó, e o H3O+? O H3O+ tem o H+, e a água não tem. Vocês percebem que esse comportamento ele é meio padrão? Olha aqui, ó. Dimetilamina, dimetilamônio. A dimetilamina não tem o H+, o dimetilamônio tem o H+. Então, a teoria de Bronsted, por conta dessa história de serem reações 2 a 2, ela criou, foi possível criar o conceito de par conjugado. E afinal de contas, o que que é um par conjugado? Vamos escrever aqui. O par conjugado é um par de espécies químicas, par de espécies químicas que diferem entre si, que diferem entre si apenas pela presença do próton. Apenas pela presença do próton. Do próton. Por exemplo, quer ver? Eu vou colocar aqui uma espécie química e a gente vai imaginar o par conjugado dela, tá? Vou colocar aqui exemplos. Ó, HCl.
O HCl é um ácido, né? Quando o HCl vai para a água, ele transfere o H+ para a água, não é? Uhum. Quando o HCl perder esse hidrogênio, o que que ele vai virar? Cl-. Então a gente vai dizer que essas duas espécies constituem um par conjugado. No par conjugado, eu sempre tenho um ácido e a base correspondente. Então, por exemplo, o cloreto, o cloreto, ele pode receber de volta um H+? Pode. O que que aconteceria com o cloreto se ele recebesse um H+ de volta? Ele volta a virar HCl. Então eu vou dizer que o HCl é o ácido e o Cl- é a base conjugada. Esse termo é muito, 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 muito importante. Base conjugada. A gente normalmente usa a palavra base com o conjugado do lado. Ou então você podia falar assim: ah, isso aqui é a base e esse aqui é o ácido conjugado. Tá? Mas normalmente a palavra conjugada se usa com a base. Tá? Então eu falo: ah, esse é o ácido, esse aqui é a base conjugada. Outro exemplo: água. Quando a água é um ácido, quem é o par conjugado dela? OH-. Não é? Tira o hidrogênio da água. Tirei, virou H-. E a gente pode expandir isso para outras coisas. Por exemplo, vamos pegar uma da orgânica aqui que não é um ácido carboxílico, vai. O nosso queridão fenol. Fenol. O fenol é um ácido de Bronsted. Esse hidrogênio aqui, ó, é o próton, que ele vai perder. Quando o hidrogênio perde o próton, desculpa, quando o hidrogênio perde o próton, não. Quando o fenol perde o próton, perdão, ele vira isso aqui, ó, par conjugado, tá? Para todo ácido eu tenho uma base conjugada e vice-versa. Ah, pode, 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 pode. Quer ver? Essa coluna da esquerda aqui são ácidos, tá vendo? Todo mundo percebeu isso? E essa coluna da direita aqui são as bases conjugadas. Agora, olha o que eu vou fazer, que vou atender a sua sugestão. Eu vou colocar água aqui nessa coluna aqui, ó. Haha, ó. Como ela tem esse caráter dúbio, né? Eu posso colocar água na coluna das bases. Quem é o ácido conjugado dela? É o H3O+. É o H3O+. É o hidrônio. Para quem vai fazer provas conteudistas, existem questões onde ele vai te apresentar a reação e vai pedir ou para você classificar as espécies ou para identificar o par conjugado. Ó, na reação, por exemplo, o cara te apresenta essa reação aqui, fala, ó, quem que é o par conjugado da água? Você vai olhar do outro lado e vai ver aquilo que mais se parece com a água. O que que você tem que ter certeza, né, para dizer, olha, isso aqui é um par conjugado. A diferença está na presença ou ausência do H+. Então, tipo, o que fica muito claro depois dessa questão da teoria de Bronsted é que o ponto central do conceito de ácido base é o H+. O OH- ele não é tão importante. É claro que o OH- para a gente vai ser importante na hora do pH. Mas na teoria em si, o foco é o H+. Ou eu tenho H+, ou eu não tenho, tá? Fala. O menos. Fenolato chama. Porque assim, como o fenol tem esse caráter ácido, aí os caras começam a inventar aqueles nomes na orgânica, né? Um dos nomes famosos desse fenol é ácido fênico. Olha o nome, ácido fênico, porque ele é um ácido. Então isso aqui é o ato, icoato, bico de pato, fenolato, tá? Fenolato, fenolato. Hum.
Tudo bem até aqui? Bom, agora a parte mais importante dessa história, gente. Porque assim, quando os caras inventam uma teoria, como que essa teoria ela é validada cientificamente, né? Pensando assim na comunidade científica. Ah, puta, eu vou inventar uma teoria que fala que a Terra é plana. Os caras vão olhar para a teoria e falar, tá, mas quais são as evidências que você me dá de que a Terra é plana? Que fenômenos você explica com isso? Então, a teoria de Bronze, ela tem que explicar tudo que a teoria do Arrhenius explica. Tudo. E mais um pouco. Porque se for para montar uma teoria que explica só o que o Arrhenius, para quê? Não tem sentido. Então, a coisa mais importante da teoria de Bronsted é o conceito de força. É aqui que entra a história toda. Então, a gente vai começar a falar do conceito de força. E é aqui que entra o equilíbrio. É aqui que entra tudo que a gente conhece de equilíbrios. Então, vamos lá. Como explicar o conceito de força, entre aspas, força, a partir da teoria de Bronsted? A partir da teoria de Bronsted. Bom, se, se a reação ácido-base é um sistema reversível, significa que ele tem equilíbrio. Então, vamos imaginar, a partir de agora, que eu vá preparar uma solução de um ácido, tá bom? Só que agora eu não vou mais ficar representando molécula, eu vou representar genérico, tá? Então, isso aqui é um ácido, HX. Não sei o que que é esse X, tá? Não importa o que que seja, mas é um ácido. Aí eu vou colocar isso aqui na água, vai e volta. Bom, o ácido vai transferir o próton para a água vai virar H3O+, mais, e o ácido vai virar X-. Só que agora eu preciso ser um pouco mais detalhista. Por quê? Eu estou analisando uma reação acontecendo em água, né? Eu vou colocar aqui eu vou colocar líquido, aqui eu vou colocar aqui e aqui. Tá? Porque assim, gente, embora a teoria de Bronsted seja uma teoria muito ampla, a gente vai usar ela trabalhando com sistemas aquosos. Então a gente só vai trocar de teoria. Eu tinha lá o sistema aquoso que eu explicava por Arrhenius, agora eu vou usar o Bronsted. Tá. Gente, se isso aqui é um equilíbrio, existe para esse equilíbrio uma constante de equilíbrio, cujo valor depende do quê? Da temperatura, fundamentalmente. Dependendo da temperatura, eu desloco o equilíbrio para um lado, eu desloco o equilíbrio para outro. Tudo bem? Olha que interessante como as coisas começam a vir na cabeça, ou pelo menos eu vou chamar a atenção de vocês para elas começarem a vir. Então eu posso, por exemplo, deixar um ácido mais forte ou mais fraco só mexendo na temperatura. Sim ou não? Totalmente. Eu posso deslocar o equilíbrio para a direita, o que que acontece com a força dele? Aumenta. Eu posso deslocar para a esquerda, diminui. Então, quer dizer, começa a ter uma outra possibilidade aqui. Tá. Essa constante, eu calculo ela. Ela é calculável. Então, vamos escrever aqui. Keq, vamos chamar de Kc, né? Pode ser? Kc igual. Bom, como toda constante de equilíbrio, constantes de concentração são produtos, concentração de produtos sobre reagente. Então, imagina que você pôs lá o ácido, misturou, deixou a reação entrar em equilíbrio, e agora eu vou medir as concentrações de HX, de X-, de H3O+, e aí eu vou escrever a fórmula da constante. Então fica concentração de H3O+, vezes concentração de X-, beleza? Tudo dividido por
Concentração dos reagentes. Presta muita atenção agora. Na hora que eu for colocar a concentração dos reagentes, eu vou escrever assim, ó. Concentração da água vezes concentração de HX. Só que para um pouquinho, vamos pensar numa coisa aqui. Essa reação está acontecendo aonde? Na água. Então, a água é o solvente. Qual é a concentração de água na água? Quantos mol por litro tem de água na água? 55,5. Esse é o número. Em 1 litro de água, eu tenho 55,5 mol de água. E esse número é constante. Vocês estão curiosos, né? Não, né? Vocês estão curiosos? Não? Posso passar batido no 55,5 ou não? Não passo. Faz uma conta comigo rápida. Quanto pesa 1 litro de água? 1.000 gramas. 1.000 gramas em 1 litro, né? 1.000 gramas em 1 litro. Vai acompanhando. 1.000 gramas de água por litro. Essa é a concentração de água na água. Qual a massa molar da água? Divide 1.000 por 18. 55,5. Então, 1 litro de água tem 55,5 mol de água. E esse número aqui é uma constante. Então, eu simplesmente, já que isso aqui é uma constante, eu vou passar isto para cá e multiplicar a constante. Então, eu tenho isso, ó. Concentração de água vezes Kc é igual a concentração de H3O+, vezes X menos, vezes Hx. Na concentração, perdão. Tudo isso aqui eu vou chamar de Ka. Tá vendo isso aqui, ó? A concentração da água multiplicado pelo Kc, eu vou chamar de Ka. Ka. E aí nós vamos, então, a partir desse momento, definir que para todo equilíbrio ácido-base, existe uma constante associada a ele. Então, a minha constante Ka, ela vai ser concentração de H3O+, vezes concentração de X- sobre concentração de Hx. Tá aqui. Isso aqui é a definição de Ka. E eu vou definir essa constante, gente, para qualquer equilíbrio desses aqui. Tá? Beleza? Observa que nessa constante, a gente tem no numerador os íons, né? Os íons que o ácido eventualmente liberou ali. E aqui eu tenho o ácido não ionizado. Não ionizado. Aqui eu tenho os íons e o ácido não ionizado. Tudo bem? Quanto vale essa constante, pessoal? Quanto vocês acham que vale essa constante? É aí que está a mágica da história, depende do ácido. Eu vou dar exemplos, só para vocês verem que nível essa constante varia. Exemplos. Pensa num ácido forte aí. Já pensou, né? HCl. A constante do HCl é 92. Ó, por favor, não começa a pensar besteira. Eu não falei que o grau de ionização dele é 92%. Isso aqui é uma constante de equilíbrio. O que que quer dizer o fato da... Vai, vamos arredondar para 100, vai, foda-se. Que a constante é aproximadamente 100. Quer dizer que quando esse ácido entrar em equilíbrio, o HCl, né? A concentração de íons é 100 vezes maior do que a concentração do ácido que não ionizou. Porque lembra que a gente discutia nos equilíbrios que numa reação reversível você sempre vai ter reagente? Então, quando você
se propõe a ionizar um ácido, você sempre vai ter algumas moléculas do ácido que estão ali na forma não ionizada. Só que quando o ácido é forte, a relação entre o que está ionizado e o que não está ionizado é bem alta, tá bom? Agora vamos para um outro extremo aí da coisa. Eu tinha colocado o ácido acético ali, né? Então vou colocar o ácido acético aqui, ó. CH3COOH. Constante de ionização do ácido acético. Ela é de aproximadamente 2 vezes 10 elevado a menos 5. 2 vezes 10 elevado a menos 5. Ou seja, olha para a fórmula geral, para constante. Quando um ácido acético atinge o estado de equilíbrio na ionização, a concentração de ácido não ionizada é aproximadamente 100 mil vezes maior do que o que está ionizado. 10 a quinta, aproximadamente. Então você tem um ácido fraco. Tá? E tem coisa mais fraca, tá? Você pega, por exemplo, a constante de ionização do ácido cianídrico é da ordem de 10 a menos 6, tá? A constante do fenol está por volta de 10 a menos 5 também, né? Então a gente passa a classificar os ácidos usando um parâmetro mais preciso. Não aquela coisa, eu vou decorar que o ácido clorídrico é forte. E aí você começa a perceber uma outra vantagem dessa teoria, né? Várias vantagens. Parece que eu estou vendendo a teoria. Por exemplo, você aprendeu que o ácido clorídrico é forte, né? E o nítrico também. Quem é mais forte? Na teoria do Arrhenius não dá para você responder, porque eu não tenho um parâmetro numérico. Eu vou classificar agora a força comparando constantes. Então, tipo, eu posso ter um ácido 2,10 a menos 5 e um ácido 1,10 a menos 5. Eu já consigo classificar quem é mais forte, quem é mais fraco. Você tem uma classificação mais precisa. Tudo bem? Tá? Ah, Danilo, mas tem o grau de ionização, né? Tem o grau de ionização. O grau de ionização ele está diretamente relacionado com isso aqui, ó. O grau de ionização está diretamente relacionado com isso aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Até aqui tudo bem? Oi. Ah. Não, o OH- existe, cuidado, porque ele é estável. O problema é o H+. O H3 ou mais. É o H3 ou mais que determina a acidez do meio. Só para compartilhar com o pessoal de casa. A pergunta é: se não existe H+, o que que determina a acidez de um meio? A concentração de H3 ou mais. Isso é o que determina a acidez. Então, por exemplo, no seu estômago não tem H+, tem H3 ou mais, tá? É que a gente, por força do hábito, acaba se referindo ao H3 ou mais como H+. Então, por exemplo, o dia que você sentar no banco da faculdade lá e teu professor começar a dar aula de sistema tampão, a primeira coisa que ele vai falar é sobre H+. Quando ele falar H+, você vai entender H3 ou mais. Tá? Tem algumas espécies lá na biologia, quando você estuda um ciclo de Krebs e não sei o quê, aqueles NAD, FAD, manja, que os professores chamam de aceptor de próton. Então, um aceptor de próton é um receptor de H+. Então, o NAD-H é um NAD que ganhou um H+. O FAD-H é o FAD que ganhou o H+. Entendeu? Agora, o que determina a acidez de um meio, primeiro que assim, uma coisa importante entender. Só existe conceito de acidez e basicidade dentro do que a gente chama de pH, né? Em sistemas aquosos. O conceito, por exemplo, eu não consigo tirar o pH da lousa. Eu tiro o pH do meu sangue, eu calculo o pH do suco de limão, eu calculo o pH de alguma coisa que tenha água. Mas eu não consigo calcular o pH da caneta, porque pH é um conceito que está restrito a sistema aquoso. Então, tipo, tudo isso que a gente está aprendendo, na verdade, é para falar de meio aquoso, tá? Beleza? Calma que tem mais coisa, tá? Vixe, vambora. Eu também posso definir KB. Sim, sim, sim. São- Sim, 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 exatamente. Exatamente. Oi.
Não entendi a pergunta? Como assim valor de constante que não vai existir? Não, então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que isso aqui tenha grau de ionização 100%, vai. Tá. Se tem grau de ionização 100%, o que que não existe aqui? Põe zero aqui. O que que acontece quando você divide o número por zero? Indefinido, indeterminação. Então não existe. Porque não existe constante para isso, por quê? Porque se não seria mais um sistema reversível, tá? Ah, mas então por que que eu falo que o ácido clorídrico tem grau de ionização 90, 100%? Porque para efeito de cálculo, não vai fazer muita diferença se você estiver trabalhando com ácido 95 ou 100%, tá? Olha só isso aqui. Outro exemplo. Vamos ver se vocês conseguem reconhecer isso sem eu falar nada, assim, tipo, só dá uma olhada nessa equação aqui. O que isso aqui quer dizer, ó? Isso é um equilíbrio de um ácido base também, tá? Eu estou representando genericamente alguma coisa como B de base, tá? Reagindo com água. Aí a água doa o H+. Aí a base está protonada, ó. Base protonada. Base protonada. E o OH- aqui. Isso aqui também merece uma constante de equilíbrio, ok? Essa constante de equilíbrio, Kc, ela está analisando a presença de OH-. Tá vendo? Aqui eu estava analisando um equilíbrio cuja presença importante para a gente que a gente está discutindo agora é o H+, ou H3O+. A gente sabe que isso é que deixa o meio ácido. E isso aqui vai deixar o meio alcalino. Então, o conceito de alcalinidade, de basicidade, ele não deixa de existir. É que ele só é explicado agora de uma forma, por um equilíbrio. Então, aqui eu vou definir um KB, constante de basicidade. E, gente, sem ficar perdendo muito tempo, vocês viram que para eu definir o Ka, o que que eu fiz? Eu botei a fórmula do Kc, assumi que a concentração da água é constante e joguei ela para cá. E aí o Ka ficou assim, certo? Então, vamos pular essa etapa chata aqui e já vamos definir o Kb para as bases, né? O que que seria o Kb olhando para uma equação como essa? Seria concentração da base protonada, BH+, vezes concentração de OH-, dividido pela concentração da base desprotonada. Tá aqui. E aí você tem toda uma lista de bases. Basicidade de amina, basicidade de composto com enxofre, que também pode ser básico, basicidade de fósforo, e assim vai caminhando. E não preciso nem dizer que você não precisa ficar decorando constante, tá? Isso não importa muito pra gente, tá? Como que eu represento isso graficamente? Vamos lá. Representação gráfica de equilíbrios. Vamos simular aqui, graficamente, um equilíbrio de ácido, tá? Representação gráfica
dos equilíbrios. Ô, gente, esses equilíbrios que a gente está analisando, né, que eu chamo de equilíbrios ácidos e básicos, eles também podem ser chamados, os dois juntos, de equilíbrios de ionização, tá? Então, vou colocar assim: representação gráfica de equilíbrios de ionização. A esmagadora maioria dos exercícios desse assunto, tá? Vão trabalhar com equilíbrios de ácidos. Então, você vai ver muitas questões usando como tema ácidos. Base não cai muito, não. Tá? Mas o tratamento é o mesmo. Então, vamos lá. Concentração em função do tempo. Vamos imaginar a seguinte situação: eu tenho lá um recipiente contendo água, tá bom? E aí eu vou colocar dentro da água uma certa quantidade de um ácido HX. E vou esperar esse ácido entrar em equilíbrio. Isso aqui é a curva do reagente, ó. Isso aqui é a curva do reagente, tá? Do HX. Do HX. Só que, à medida que o HX é consumido, o que que eu vou produzir junto? H mais e X menos. Então, olha só. Eu vou desenhar duas curvas, tá, gente? Duas curvas. Eu vou tentar fazer o desenho aqui para não misturar o lápis, a caneta, perdão. Ó, duas curvas. Cada uma dessas curvas, tá? Não sei se o pessoal de casa está conseguindo enxergar, tem uma curva azul e uma vermelha. Elas são exatamente iguais. Por que que eu estou desenhando duas curvas? Porque toda vez que o ácido ioniza, gente, ou a base, né, ele vai liberar dois íons, o positivo e o negativo. Então eu tenho aqui a curva de concentração do H3O+, e a curva de concentração do X-. Em um dado momento, o sistema entrou em equilíbrio, mais ou menos aqui, ó, tá? Aqui aconteceu o equilíbrio. Equilíbrio, tá? A partir do momento que o sistema entrou no estado de equilíbrio, todas as concentrações, né, do HX, do H3O+, do X-, elas se tornaram constantes. A partir desse momento, aí eu posso eventualmente deslocar o equilíbrio, como a gente vai ver depois, tá? Eu vou deixar para falar do deslocamento depois. Ó, é importante. Eu já falei, mas eu vou escrever, tá? Quanto maior a constante de ionização, lembrando que quando eu falar constante de ionização, você pode pensar em Ka ou Kb, tá bom? Quanto maior a constante de ionização, maior a força do ácido. Quanto maior a constante de ionização, maior a força do ácido. Ok? Hum. Peraí que eu já vou voltar para cá.
Olha para a pergunta que eu coloquei aqui. A gente está analisando força de ácidos, né? Falar de força de ácido é falar da força de um dos componentes, digamos assim, do par conjugado. Porque, como a gente acabou de perceber, pelo fato da reação ser reversível, tanana, 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 eu tenho sempre um par associado. Essa teoria, ela me permite, a partir do momento em que eu classifico a força de um ácido ou de uma base, ok? Ela te permite classificar a força do respectivo par conjugado. E isso é uma coisa bem importante para a gente entender, por exemplo, hidrólise salina, né? Tipo assim, por que que o carbonato de sódio é básico? Aí tem aquela decoreba, né? Porque ele vem de um ácido fraco e de uma base forte. Isso é tudo balela, tá, gente? É tudo mentira. Eu falei aquilo para vocês, mas é para deixar o negócio mais. Mas a questão toda tem a ver com isso aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão de você analisar a força do par conjugado. Vamos pegar um exemplo, tá? Para a gente poder trabalhar. Como eu dei as constantes ali do acético e do clorídrico, eu vou trabalhar com os dois. Então imagina o seguinte, ó, primeira reação, HCl mais água, estou copiando a reação pela 50ª vez. Vai e volta, dando H3O mais Cl menos. Opa, perdão. Mais Cl menos. Tá bom? Aí eu já vou colocar aqui no cantinho assim, ó, Ka igual a 92. Tá bom? Tudo bem. Então, olhando para esta constante, eu posso dizer que o HCl é um ácido forte. Tá, mas o que seria então dizer que o ácido clorídrico é forte dentro desta teoria? Bom, se essa teoria analisa a transferência de H+, e eu estou dizendo que o ácido clorídrico é forte, eu devo imaginar o seguinte: o ácido clorídrico ele é forte porque ele tem facilidade de transferir o hidrogênio. Ele tem facilidade de doar o próton. Ok. Quem é a base conjugada dele? Ah, é o Cl-. Será que o Cl- é uma base forte ou é uma base fraca? Como que eu analisaria a força do par conjugado dele? Bom, uma base é quem recebe próton. Se uma base é quem recebe próton, o que seria uma base forte? Uma base forte seria aquele cara que tem capacidade muito grande de grudar no próton. Uma base fraca é o contrário. Uma base fraca ela recebe o próton, mas não tanto assim. E qual que é o problema, gente? Não dá para você dizer que esse cara é uma base forte ou fraca só porque ele é negativo. Ah, ele é negativo, então ele recebe o próton. Não, não, não. O problema é o seguinte: se você está dizendo que essa coisa é forte, você concorda comigo que esse equilíbrio está deslocado para a direita? Demais da conta? Então, a reação inversa neste caso é desfavorecida. A reação inversa é desfavorecida. Então, nós vamos tirar uma conclusão daqui. Primeiro, o ácido clorídrico é forte, justamente porque tem uma baita de uma facilidade de liberar o próton. E a sua base conjugada, adivinha, é fraca. E aí, gente, pelo menos por enquanto, eu vou me reservar o direito de não comentar o porquê que ela é fraca. Ela é. Eu sei que ela é fraca porque o equilíbrio está me mostrando isso. Quanto mais, quanto mais deslocado está um equilíbrio para a direita, menos favorecida é a reação inversa. Então, um ácido que é forte,
ele vai ter automaticamente uma base conjugada que é fraca. Quanto maior for a facilidade de um cara perder H+, maior é a dificuldade de recuperar de volta. Por isso que o cloreto na água não sequestra H+, porque ele é uma base fraca. Agora, eu posso pensar num outro exemplo, que é o do ácido acético. Ó, COH, mesma coisa. Mais água, dando H3O+, mais H3C, COO-. Peraí, gente. Eu tô fazendo muita porqueira aqui, peraí. H3O mais aquoso, mais H3C, COO-. Aqui. A reação aqui tem uma constante Ka de aproximadamente 10⁻⁵, vai. Olha lá. Percebe que é uma questão, um equilíbrio completamente diferente daquele outro? Aqui, a direta é desfavorecida. A direta é desfavorecida. Ou seja, se nós compararmos a facilidade relativa de cada espécie, é muito mais fácil o acetato sequestrar H+, do que o ácido acético do A. Tá bom? Então aqui eu tenho o ácido acético, ele é fraco, e, consequentemente, a sua base conjugada, que é o acetato, opa, H3CCOO-, é uma base forte. Ok? Essa análise que a gente está fazendo aqui, ela é conhecida como força relativa entre ácidos e bases. Tá? Porque qual que é o lance, né? Para cada ácido você tem uma base conjugada, certo? Então, a partir do momento que você classifica o ácido, você também está classificando indiretamente a conjugada, tá? E qual é o raciocínio que você vai guardar como regra? Aí você pode decorar. Quanto mais forte for um, mais fraco é o outro, tá? Então, ó, conclusão é a seguinte, conclusão. Quanto mais forte for um ácido, forte um ácido, vírgula, mais fraca sua base conjugada. E vice-versa, né? Tá bom? Oi. Não tem mais necessidade disso. Por quê? Porque agora você vai comparar dois sempre. Fulano é mais forte que Beltrano. É claro que ainda continua, a gente ainda continua chamando isso aqui de forte, porque dentro daquela lista de todos os Ks, tá entre os primeiros, tá? Mas aí a gente já não usa mais aquele. Não, não significa que você não possa mais usar. Por exemplo, se aparecer lá numa questão, sei lá, de VUF, alguma coisa. Ó, fulano é forte porque tem grau de ionização 50%. Você vai botar verdadeiro. Tá tudo certo, tá? Só que dentro deste contexto, essa classificação já não é mais tão importante, tá? Oi. Ah, essa pergunta é delicada. Então, existem certas coisas aqui, porque assim, depende de como você vai deslocar o equilíbrio. Por exemplo, se eu quero deixar um ácido mais forte ou mais fraco, deslocando o equilíbrio, eu preciso mexer na temperatura. Porque é a temperatura que vai fazer esse valor mudar. Porque eu não sei se você lembra que na aula da semana passada,
A gente fez uns gráficos lá e eu falei assim: olha, quando você desloca um equilíbrio por concentração, você não muda a constante. Então, por exemplo, se eu jogar aqui dentro mais HCl, o equilíbrio desloca para a direita. Se eu jogar aqui dentro mais ácido acético, ele também desloca para a direita. Mas isso não quer dizer que o ácido ficou mais forte. Você só deslocou um equilíbrio. Né? Por exemplo, eu poderia tirar Cl menos. Se eu tirar Cl menos, o que que faz, o que que acontece com o equilíbrio? Tira Cl menos daqui. Desloca para, mas eu não estou aumentando a força do ácido. Agora, se eu quero aumentar a força do ácido, eu posso fazer duas coisas: temperatura e diluir. Agora, quanto tempo eu tenho de aula ainda? Tá, ótimo. Agora vai vir uma coisa muito louca, velho. Uma forma de você deixar o ácido mais forte é diluir ele. Não sei se alguém já ouviu falar na lei da diluição de Ostwald. Já ouviram falar disso? Eu vou falar para vocês aqui. Como deixar um ácido mais forte? Mudança da constante, constante ou diluição. A mudança da constante é até fácil de você explicar. A questão você aumentou a constante e o ácido ficou mais forte, tá? Assim como você também pode diminuir a constante mexendo na temperatura, tá? Então aqui nós temos variações de temperatura do equilíbrio. Só que na prática, as variações de temperatura que eventualmente. Porque assim, né, gente? Vamos tentar fazer um recorte do que a gente está estudando. Nós estamos estudando claramente sistemas aquosos. E, cara, sistema aquoso, ele vai existir entre 15, 20, 25, 30 graus, 40 graus. Não é uma mudança de temperatura muito significativa para você ter uma constante tão diferente. Agora, a questão da diluição é muito bizarra. Quem descobriu isso foi um cara chamado Ostwald, né? E aí daí saiu o que a gente chama da lei da diluição. Bom, vamos imaginar como que isso funciona. Imagina um equilíbrio. Lá vou eu de novo. Assim, tá? E vamos supor que nós conheçamos a constante de acidez do ácido. A gente conhece a constante dele, tá? E aí eu vou preparar uma solução aquosa desse ácido, tudo bem? E eu vou colocar uma concentração ali. Ó, presta... Gente, agora é uma hora bem delicada, porque a gente vai começar a fazer conta com letra. Então, tipo assim, se vocês nem quiserem copiar, eu até depois deixo o resto da aula para vocês copiarem. Mas fica muito atento no que eu vou fazer aqui. Vocês lembram que na aula passada a gente ficou fazendo tabelinha de equilíbrio para calcular constante? Então vamos fazer isso aqui. Só que nós vamos fazer isso literal. Então eu vou colocar aqui, ó. Início, reage, barra, forma e depois equilíbrio. Equilíbrio. Tá bem? Eu vou simular aquela tabelinha de equilíbrio para a gente chegar na constante, tá? Bom, vamos imaginar que a concentração inicial do meu ácido seja m mol por litro. Eu estou usando a letra M por causa da molaridade, tá? Então eu preparei uma solução, sei lá, tipo 0,1 mol por litro desse ácido. No início, eu não tenho isso e não tenho isso. Na minha tabela de equilíbrio, eu vou desprezar a água, porque a gente viu que a concentração da água é 55,5 mol por litro e assim vai ser até morrer. Ela nem entra na constante de equilíbrio do meu ácido, ó. Só lembrando
que na nossa constante de acidez ou de basicidade, a água não entra. Então desencana dela na tabela. Qual é o nome da grandeza que diz para mim quantos por cento do ácido vai reagir? Grau de ionização, não é? Então vamos imaginar que o meu grau de ionização do ácido seja alfa. 10%, 20%, 30%, não importa. Tá. Como que eu, conhecendo a concentração inicial e conhecendo o meu alfa, como que eu saberia quanto do ácido reage? Alfa vezes M. Vê se faz sentido isso. Por exemplo, se o grau de ionização for 10%, quanto reage? 10% disso. Se o grau de ionização for 80%, for um ácido forte, quanto reage? 80% disso. Então, dado que você conhece o grau de ionização do ácido e conhece a concentração do ácido, você sabe que a quantidade que vai reagir é alfa M. Tá? Supondo que o meu ácido é monoprótico, se eu reagir, e essa quantidade aqui ela é menos, né, ó, porque ela foi consumida, só uma coisa importante. Essa quantidade aqui, ó, alfa M, ela representa isso aqui, ó. O quanto dessa curva caiu. Peraí, isso não, o pessoal de casa não enxerga. Quando você põe um ácido na água, ele não faz isso aqui, ó. Então, ó, aqui você tem a concentração inicial. Essa queda é o quantos por cento desse cara reagiu. Então, chamei de alfa M. Se o meu ácido é monoprótico, quanto de H+ eu vou formar, gente? Eu vou formar alfa M e alfa M desse carinha aqui. Concorda? Tá. Quando a reação chegar no equilíbrio, quando as concentrações se tornaram constantes, quanto que vai sobrar de ácido? Vai sobrar M menos alfa M. Isso aqui é o que eu tinha de ácido. Isso aqui é o que foi embora, porque ionizou, sei lá, 10% do que eu tinha. Quanto sobrou? O inicial menos o final. E quanto que eu vou ter dos íons liberados pelo sistema? Eu vou ter alfa M, alfa M. Beleza? Eu estou fazendo uma tabela como se isso aqui fossem números, tá? Mas é exatamente aquele mesmo raciocínio que nós fizemos. Por isso que na aula passada foi importante a gente ter feito conta com tabelinha. Porque agora a gente vai usar direto essa tabela. Início, reage, tá? E a gente vai fazer isso para todos os outros equilíbrios. Bom, no final das contas, o que que eu vou ter? Eu vou pegar esses valores e vou jogar na constante de equilíbrio. Eu vou jogar na constante de equilíbrio. Eu sei que a constante é produto sobre reagente. Então eu vou escrever aqui, ó. K é igual a concentração de H3O+, vezes concentração de X- sobre concentração de HX. Agora, o que que eu vou fazer? Eu sei a fórmula da constante. Eu sei quanto eu tenho dos caras nessa minha tabela hipotética. Então, agora eu vou relacionar tudo que eu conheço do ácido. O K, o alfa e a concentração. As três coisas que supostamente você conhece do ácido. Então, vem K igual a. Aí vem concentração dos produtos, que fica alfa M vezes alfa M, sobre a concentração do reagente, que é o ácido que não ionizou. Não? Então fica M menos alfa M. Aqui. Tá bem?
Agora vamos lá. Aqui embaixo, gente, porque aqui tem uma conta de vezes. Eu posso desenvolver essa conta, ela ficaria assim, né? Alfa ao quadrado vezes m ao quadrado, mas deixa ela assim. Agora, aqui embaixo, eu consigo tirar o m em evidência. Então, essa constante ela fica assim, ó. K é igual a alfa m vezes alfa m sobre m 1 menos alfa. Tá bom? O que dá pra fazer agora? Corta um m com m daqui. Só um, né? Só um, ó. Tchan, tchan. E aí a gente chegou na fórmula da lei da diluição de Ostwald, que é a seguinte. K igual a alfa ao quadrado vezes m sobre 1 menos alfa. Tudo bem até aqui? Bom, primeiro, isso aqui é uma fórmula de ouro. Por quê? Porque ela te permite descobrir o grau de ionização de um ácido conhecendo a sua constante. Essa é a primeira questão. Aconselha decorar? Não, não. Se você sabe fazer isso aqui, você não precisa decorar. Só que, no entanto, essa fórmula me dá uma coisa muito bizarra. Vocês lembram que isso aqui chama constante, né? Isso chama constante, certo? Isso aqui chama constante. Então, isso aqui não muda. Gente, o que significa diluir um ácido? Jogar água, né? E aí o que acontece com a concentração? Diminui. Tá, guarda essa informação. Essa constante, ela pode ser aproximada quando o ácido é fraco. Quando o ácido é fraco, e aí vamos lembrar, né, que é aquilo que o Carlos tinha falado da porcentagem. Quando o ácido é fraco, gente, quanto vale o grau de ionização? No máximo 5. E uma coisa importante de entender é o seguinte: tá vendo esse alfa aqui, ó, que é o grau de ionização? Aqui ele está na forma de vírgula. Por exemplo, se o grau de ionização for 30%, isso aqui é 0,3. Entendem? Então imagina para um ácido fraco isso aqui, ó, valendo tipo 0,02. Você concorda que dá para eu aproximar isso aqui para 1 quando o ácido for fraco? Então, quando o ácido é fraco, essa fórmula fica mais simples ainda. Alfa ao quadrado m. Tudo bem? Então, para ácidos genericamente falando, eu tenho isso. Para ácido fraco, eu tenho isso. Parênteses, tá? Você só vai encontrar exercício com ácido fraco. Ninguém vai trabalhar com isso aqui com ácido clorídrico. Pode esquecer. E aí é que vem a bizarrice. Por quê? Vamos imaginar. Ao diluir um ácido, o que acontece com a concentração? Cai. Tudo bem. Por exemplo, vamos supor que você diluiu, sei lá, 1 para 10. Aí a concentração do ácido caiu 10 vezes. Agora, gente, o produto da concentração pelo alfa não tem que ser constante? Como que isso é possível, então? Entenderam qual é a situação? Quando eu diluo um ácido, automaticamente o grau de ionização dele aumenta. Para manter isso aqui, o quê? Constante. É uma situação surreal. Ao diluir o ácido, e existe uma explicação para isso, tá? Daqui a pouco a gente comenta. Quando a gente promove uma diluição de ácidos, ele tende a ficar mais forte, pelo simples fato de que ele está diluído. E eu consigo provar matematicamente isso, porque se o produto de dois números tem que ser uma constante, se um dos números diminui, o outro tem que aumentar para manter o produto constante. Então, ao diluir um ácido, isso. E alfa aumenta.
Então, a lei da diluição de Ostwald diz exatamente isso. Ao diluirmos um ácido, existe um aumento da sua força em virtude da diluição, tá? A diluição de ácidos aumenta a sua força. A diluição de ácidos aumenta a sua força. Vamos pegar um exemplo prático disso? Fazer umas continhas? Ver como é que nós estamos de horário aqui. Tá, dá tempo. Pronto. Peguei um ácido bem fraquinho aqui, tá? Deixa eu ficar um pouquinho mais. Ah, não, pra cá, perdão. Aqui, ó. Aqui. Exemplo: calcular o grau de ionização de um ácido, 0,01 mol por litro, considerando que a sua constante de ionização seja 4,10 a-6, tá? Bom, sem perder muito tempo, olha para essa fórmula aqui. Eu posso usar a fórmula assim ou assim. Porque essa daqui é a fórmula para qualquer ácido, tá vendo? Essa daqui é uma aproximação para um ácido fraco. E aí? Como que eu vou avaliar isso? Olha para a constante. Cara, essa constante é bem pequena, tá? Ah, qual é o limite, né? Aí entrando naquela tua pergunta, qual é o limite para eu poder usar a fórmula assim ou assim? O que que a gente observa na prática? Quando a constante é menor que 10 a-5, a gente já tem um ácido fraco o suficiente para poder usar essa fórmula. Por exemplo, numa prova, se eu estivesse fazendo uma prova, eu, Danilo, e visse uma coisa dessa, eu honestamente eu não lembro essa fórmula de cabeça. Eu faria isso aqui. Hum. Agora, é óbvio que se você memorizou isso aqui, você resolve isso aqui em 3 minutos. Tá? Por quê? Eu quero o grau de ionização, eu conheço a constante e eu sei a concentração do ácido. Então, observa o seguinte, ó. Para ácidos fracos, alfa ao quadrado igual a K sobre concentração. Ó, alfa ao quadrado igual a Ka sobre concentração. Eu isolei o alfa só, tá?
Isso mostra que o grau de ionização do ácido, ele depende da concentração, tá vendo? Ele depende da concentração. É muito esquisito isso. Então, eu vou substituir os valores. Então, fica alfa ao quadrado igual. A constante de ionização, eu coloquei 4 vezes 10 a menos 6. Ok. Sobre. Eu coloquei aqui uma concentração de um ácido 001, tá? Que, só uma observação, tá, gente? Esse valor aqui, aparentemente, parece ser pequeno, né? Mas não é. É um ácido bem concentrado, tá? Dentro dos padrões, tipo, de uma solução aquosa, isso é uma concentração até que bem alta de ácido, tá? Vou colocar aqui o 10 a menos 2. Olha lá. Então, meu alfa ao quadrado ficou 4 vezes 10 a menos 4, tá bom? Lembrando que este alfa vai sair em vírgula, ele não sai em porcentagem. Então fica alfa ao quadrado é alfa igual a 2, 10 a menos 2. Ou seja, o grau de ionização é 0,02. Se você multiplicar por 100%, aí você tem um grau de ionização de quanto? 2%, tá bom? Então, esse é um tipo de exercício super. Enem esquece, tá? Óbvio. Mas o Enem cobra de outro jeito, para variar, né? Tá? Depois eu mostro para vocês uma questão de como o Enem cobra. Quando a gente for fazer exercício, eu mostro. Mas para um vestibular mais vista, esse tipo de questão é super comum. Calcule o grau de ionização de uma solução, tantos mol por litro de um ácido que dá concentração tal. E observe o seguinte, tá? Essa fórmula ela te permite fazer duas contas. Se eu te der o Ka, você consegue me dar o alfa, ou se ele me der o alfa, eu acho K. Eu consigo fazer os dois raciocínios, tá? Pela fórmula ou pela tabela, isso vai no mesma linha. Tudo bem, gente? Acho que deu por hoje, né? Tem mais coisa para falar ainda de ácido, tá? Mas por hoje a gente fechou. Voltamos daqui a pouquinho. Ah, tem eletrodinâmica hoje. Uhul!